Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós estamos fazendo aqui essa transmissão, essa palestra sobre reinvenção ao vivo para vocês. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês que acessaram aí o nosso canal e foram lá no nosso site e compraram também para poder assistir aqui a nossa palestra. Naturalmente que esses 30 minutos que eu ficaria aqui com vocês, tratando do tema da reinvenção, passa pela nossa intenção, e é o nosso objetivo, levar para cada um de vocês que estão assistindo aqui um pouco deste processo, de algumas técnicas de reinvenção que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. Essa coisa de se reinventar, esse processo de se reinventar, ele é um processo dinâmico porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Os adventos que estão fora do nosso controle, eles fazem com que a gente não tenha domínio sobre eles. E pode acontecer, e acontece também, de nós dormirmos de um jeito e você acorda de outro. Você às vezes planeja determinada situação, seja uma viagem, seja uma atividade de trabalho, e aí você, de repente, um familiar ou você mesmo, há uma intercorrência, uma doença ou qualquer coisa que seja. E na vida, nessas caminhadas da vida, nós falamos muito sobre isso nas técnicas do método Fé e Ação que nós criamos, essa coisa dos 18 passos para caminhar com fé. Nós falamos muito isso. A vida ela é dinâmica. Às vezes nós estamos em cima e às vezes nós não conseguimos nos mantermos em cima, e aí a gente precisa, exatamente nesse momento, que nós precisamos nos reinventar. Quem aqui de vocês que está assistindo não já precisou se reinventar, não já passou por determinada situação na vida que precisou se reinventar? Por isso que esse tema da reinvenção, ele é um tema que diz respeito a todos. Claro que aqui nós não vamos e nem temos uma bola de cristal para dizer agora, a partir de agora eu aprendi a me reinventar. Ninguém aprende. Isso não é como andar de bicicleta. Nós simplesmente passamos aqui um pouco desta vivência, de algumas técnicas criadas para que dentro do nosso processo, do nosso trabalho, a gente consiga dar a nossa contribuição para você que está assistindo aqui. Quem está assistindo, que gostar, que achar que foi útil essa ferramenta, indica para outras pessoas. Esse tempo dos 30 minutos da palestra da reinvenção, ele ficará gravado no nosso canal no YouTube. Provavelmente que isso é o nosso trabalho. Nós precisamos cobrar por isso e nós estamos cobrando, né? Então, eu agradeço de antemão a todos vocês. Olha só, a palavra reinvenção, por si só, ela é recheada de algumas palavras emblemáticas. E na hora que você precisar se reinventar, uma das ferramentas que você precisará usar muito, independente do que seja o teu processo de reinvenção, é a responsabilidade. A responsabilidade, ela é uma ferramenta fundamental em todos os momentos quando você entra em determinado processo, digamos, de se reinventar. Ora, Francisco, passei uma grande dificuldade na minha vida. Perdi o meu emprego. Fiquei agora com seguro-desemprego, estou aí há 90 dias desempregado. Prepara, eu estou falando aqui dessa coisa do emprego, um ponto específico. Prepara o teu currículo, ativa a tua rede de relações, a tua network, tudo isso com muita responsabilidade. Se tu já trabalhava em determinado local, você já adquiriu uma experiência com aquilo. Olha para frente, para o futuro com muita obstinação e para o passado com isenção. É um movimento, ao invés de tu ficar, mas eu perdi o emprego, reclamar. Reclamar nunca ajuda. Foca nas coisas positivas com responsabilidade. Acessado a este processo da responsabilidade, Francisco, e agora? Amigo, além da responsabilidade, tu vai precisar de muito esforço. Mas por que esforço? Porque nada
cai do céu para ninguém. Nada. Absolutamente nada. Esse teu esforço é no sentido de você organizar, criar uma dinâmica, se vai mandar currículo, se vai tomar café com alguém, se vai procurar amigos, se vai ver pessoas ou empresa onde você já trabalhou, ou uma determinada situação que você se sente confortável para voltar para ela, você, com responsabilidade e com esforço. Francisco, eu coloquei responsabilidade, eu coloquei esforço e ainda não resolvi a minha situação. Aí você vai acessar uma outra ferramenta dentro de você, que você tem dentro de você, que é a tua inteligência. Primeiro que a tua inteligência ela tem que estar pautada e visualizando o todo do processo. Se você está procurando um espaço de trabalho, se você tem uma formação, se você tem responsabilidade, se você se esforçou, você não vai passar o resto da vida desempregado. Este processo você pode, de repente, visualizar ou enxergar em você, que você despertar um lado empreendedor. De repente, não é o caminho procurar um trabalho, procurar um emprego, e sim fazer um investimento com o que você ainda tem de reserva num pequeno negócio, num negócio seu. Estou falando, pessoal, essa questão aqui do emprego é só como um ponto de referência, mas pode ser qualquer uma outra situação, tu tens que usar a responsabilidade, o esforço, a inteligência. E um outro ponto técnico que você tem que usar muito é a naturalidade. A naturalidade, inclusive, para não entrar em desespero. Primeiro que nós sabemos, você sabe, que tudo passa. É tão simples quando a gente diz assim, tudo passa. Mas passa, pessoal, tudo passa. Se for um grande problema, ele passa. Se for um momento de muita alegria, ele passa. Daí a necessidade de nós, seres humanos, acessarmos o tempo todo esse processo de naturalidade que existe dentro da gente. Enxergar as coisas, olhar a vida, olhar a nossa dinâmica com muita naturalidade. Fazendo aqui esse momento com vocês, eu tive que reunir todos esses requisitos. A gente não está aqui para ensinar, nós estamos aqui para socializar um pouco de conhecimento com vocês. Mas, Francisco, eu assisti a palestra inteira e nada se aplicou a mim. Amigo, pelo menos nós paramos aqui, nós fizemos a tentativa de acessar em você alguma coisa que abra lá o teu espaço, abra o teu coração, abra a tua vida, a tua mente, para que um pouco de conhecimento chegue. Não acessou em você, mas acessou em outro. Então isso aí já foi uma contribuição dada. Então, pessoal, essa naturalidade, ela precisa ser acessada dentro da gente. Quando vem o problema, a gente tem realmente duas reações. Uma, o desespero ou a calma. Essa calma, ela naturalmente traz consigo a naturalidade das coisas. Mas, Francisco, e agora? Depois da naturalidade, o que eu vou fazer? Pessoal, estou fazendo aqui essa palestra para vocês com muita vontade, muita motivação, muito desejo. Primeiro que essa palestra fique boa, que esse momento aqui fique um momento de alto nível, um momento tranquilo, um momento de leveza, de que eu sinta aqui dentro do meu coração, dentro de mim, que com o meu trabalho, eu estou dando a minha contribuição para você com vontade. Então, busca essa tua vontade, acesse essa vontade que tu tem. Pode chamar essa vontade de motivação, Francisco? Pode. Que seja a tua vontade uma motivação de resolver o teu problema, de se reinventar. Nós, seres humanos, a todo instante e a todo tempo, nós temos essa prerrogativa de nos reinventarmos. Basta querer? Basta também, mas não é só o querer. É a maneira também de querer. Muitas vezes a gente quer muito uma coisa, mas não dá os passos certos para conseguir aquela coisa. Por exemplo, vou fazer um concurso. Fiz um concurso, fiz 2, 3, nunca passei. Ora, mas você se organizou para estudar? Você estudou com responsabilidade, você estudou com esforço, com inteligência, com naturalidade, com vontade? Realmente, Francisco, eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro concurso, mas eu não estava desprendendo essa energia dessa forma.
de maneira bem cartesiana. Começa das coisas mais simples para as coisas mais complexas. Mas inicia, começa. Diz que toda caminhada começa no primeiro passo. E esse primeiro passo, quando você der o primeiro passo, não esquece de dar esse passo com muita responsabilidade. Tomar aqui um pouco da minha água. Deu a sede também. Tomar essa água com vontade. Evidentemente que às vezes a gente precisa tomar água sem vontade para se hidratar. Mas como aqui dentro da reinvenção, é claro que a água ela reidrata, mas ela também ajuda nesse processo de reinvenção, porque nós precisamos o tempo todo também estar cuidando da nossa saúde. É um toque a mais, cuidar da saúde, não entrar no desespero, cuidar da mente, da cabeça principalmente. Muita coisa acontece dentro do nosso processo mental. As preocupações, as inquietações, né, elas vêm disfarçadas muitas vezes, até de alegria ou fuga, por exemplo. Muitas pessoas, para fugir de um problema, elas mergulham no álcool, no cigarro ou qualquer um outro vício que seja para fazer essa fuga. Isso não é bom. Para se reinventar, volta lá em cima para a responsabilidade, como eu te falei. E aí vem uma outra ferramenta que eu considero também importante, além de que todas são 10 ferramentas, que é a esperança. Enquanto nós temos esperança, enquanto a gente acredita naquelas coisas, enquanto a gente acredita na gente, no nosso potencial, enquanto a gente acredita nas pessoas, na humanidade, por mais difícil que sejam as coisas, por muitas vezes a gente passa por processos na vida onde pessoas que nós nem imaginávamos nos traem, ou, como diz no ditado popular, puxam o nosso tapete. Às vezes a pessoa está convivendo ali com você e você acha que é amigo e aquela pessoa não é amiga, ela quer apenas ouvir ou apenas saber o que se passa contigo para fazer, como nós falamos, a fofoca com outras pessoas. Tem muito isso. Quem aqui não já descobriu que eu convivia tanto com a pessoa, eu abria meu coração, eu falava com essa pessoa, eu contava tudo, e essa pessoa não era minha amiga. Certo dia eu me deparei e ela só fazia esse papel de leve trás, de fofoca, de boataria. E como a boataria é destrutiva para o ser humano. Mas eu vou me isolar das outras pessoas. Não. Sempre nós devemos acreditar nas pessoas. Mesmo que elas nos decepcionem, nós não devemos deixar de acreditar nas pessoas. Afinal de contas, nós estamos aqui nesse planeta, todos nós regidos e conectados com uma energia muito maior, com uma relação com o universo, com Deus, seja lá no que tu queiras acreditar, muito maior do que a gente. E aí, essa movimentação que eu faço aqui, para que nós não deixemos de acreditar nas pessoas. Nem todo mundo é bom, mas também nem todo mundo é ruim. Sempre o ser humano ele tem coisas boas e coisas negativas. Procure extrair, olhar para as pessoas, sempre tirando o positivo de cada um, as coisas boas de cada um. Mas a pessoa não entende muito, não gosta muito de arte ou de música, mas é uma pessoa que adora sentar, conversar contigo, trazer alguns ensinamentos, contar história para você. E aí você tem que viver a tua vida com esperança, pessoal. Esperança. Enche o teu coração de esperança. Quando tu estiveres no teu processo de reinvenção, não perde a esperança que tu tens. Mas esperança não é ficar sonhando e esperando que as coisas caem do céu. Eu, por exemplo, tenho uma coisa comigo, toda semana eu jogo na loteria. Há muitos anos que eu faço isso. Já ganhei algumas vezes pequenos prêmios, 300, 200 reais, mas eu jogo. Paro lá na loteria. Semana passada, eu estava com uma pessoa, fui na loteria, mas Francisco, parar para jogar, tu podia estar colocando esse dinheiro, economizando 12 reais que joga. Não. No dia que eu ganhar, você vai dizer, esse cara não fez nada e ganhou aí na loteria. Não, eu jogo. Se eu quero ganhar, eu tenho que jogar. Se eu quero fazer, eu tenho que fazer um movimento.
nada, eu falei que nada cai do céu. Então, quando tu queres uma coisa, você tem que caminhar em direção a essa coisa com responsabilidade, com vontade, com inteligência, com esperança. Pessoal, e outra coisa que é importante, outra técnica, eu chamo técnica, é uma chave que nós falamos, que é a neutralidade. Às vezes, nós passamos por uma situação de dificuldade e a gente não consegue introjetar a neutralidade. E não existe coisa pior para nós, seres humanos, do que a gente ficar com aquele ressentimento, aquela raiva, aquela remoendo, aquela pessoa me atrapalhou, aquela pessoa me prejudicou na vida, e você fica com aquilo dentro de você e aquilo te consome. Quando você guarda ressentimento ou raiva de alguém, quem sofre é você. Porque muitas vezes a pessoa que você está chateado, ela nem sabe que você está chateado com ela. Na maioria das vezes, a pessoa quando puxa o tapete da gente, ou quando ela faz uma maldade com a gente, ela nem tem consciência daquela maldade que fez. Ou se tem, não fica pensando, já fez o mal feito, já está feito. Ninguém vai se reinventar por você. Ninguém vai incorporar em você e fazer isso que nós estamos falando aqui por você. Ninguém vai se investir de responsabilidade, de inteligência, de neutralidade por você. O outro ponto, competência. Competência em todas as esferas. A competência no sentido amplo da palavra. A competência para você administrar as suas emoções. A competência para você preparar e ativar novamente a tua rede de relações, a competência para você administrar a tua família, administrar os teus conflitos internos e externos, a competência para você se conduzir no processo de reinvenção. Requer competência, Francisco. Eu achei que a competência era só para eu utilizar no ambiente de trabalho. Não. Às vezes a pessoa é muito competente profissionalmente falando. Mas, por exemplo, ela não tem a competência de se relacionar bem com os seus familiares, com os amigos. Às vezes, tem coisa mais chata do que você, às vezes, pega um elevador e aí a pessoa, você entra pela manhã, você dá bom dia, a pessoa nem olha para você. Você acha que uma pessoa dessa tem competência de se relacionar com alguém? E quantas pessoas só têm a competência para nos paparicar ou para nos tratar bem quando precisam da gente? E você acha que pessoas que ficam só procurando os outros para serem agradáveis quando precisam, é competência? Não, é bajulação. A competência, ela está intrinsecamente ligada à humildade. Quem tem competência se estabelece com humildade. Não adianta você ser o melhor profissional na área de tecnologia, por exemplo, ou de meio ambiente, ou de qualquer área que seja. Mas se você não tem a humildade, se você não tem a competência de se relacionar, mas aí eu vou precisar me reinventar. Mas aquelas pessoas que você não utilizou a competência para se relacionar, quando você precisar dela, elas vão lembrar. Porque diz o ditado, né? Quem bate esquece e quem apanha lembra. Então precisa dessa competência. Uma outra chave importante também é a ação. No método, quando nós fazemos palestras, até como essa aqui que está online, a gente fala sempre na divisão que nós fizemos da ação interna e da ação externa. Mas quando eu falo essa ação, pessoal, é porque de alguma forma nós precisamos desse pontapé inicial da ação. Nós precisamos ter essa ação. Ora, eu vou acordar na segunda-feira, eu já tenho meu trabalho, eu tenho minha vida organizada, mas eu preciso manter. Eu preciso de ação para manter isso que eu já tenho. Porque na vida você não atinge um objetivo e para. Parou aqui agora, esse objetivo está atingido. Não. Monta uma empresa. Se você não fizer ação o tempo todo para fazer a manutenção da empresa e fazer com que ela fique no mercado ativa, produzindo resultados, sem essa ação, essa empresa, com o tempo, ela vai falir, ela vai sair do mercado e ela vai deixar de existir. Assim como eu falo de maneira simbólica com a empresa, eu falo também conosco.
A ação de tomar banho, a ação de se cuidar, a ação de vestir uma roupinha organizada, a ação de cortar o cabelo, a ação de tratar bem as pessoas, a ação de sair se reinventando com a ação. Mas Francisco, eu esperava que fosse uma coisa mais assim. Gente, não existe mágica. As coisas simples são exatamente elas que funcionam. Ah, mas eu não pensei que poderia me reinventar assim. Eu estou aqui trazendo para vocês um pouco da experiência da vida para colaborar ou tentar colaborar com vocês que estão aqui, que pararam esse tempo para assistir esse momento nosso. Eu aqui agora, nesse momento, estou conectadíssimo com a minha equipe. Não perdi, inclusive, a noção do tempo, perguntando aqui para os meninos quanto tempo nós temos ainda para fechar, né? Aqui a gente vai falando, tem uma ordem para seguir, mas também a gente não pode dizer palavras ou situações que a gente não procure dentro daquela palavra emitir para vocês de alguma forma, uma maneira que você pare ali e pense também e diga, não, eu vou a partir de agora utilizar de alguma forma essa situação para caminhar. Eu falei da esperança, pessoal, e eu falo também muito do otimismo. Mas não precisa ser otimista com tudo. Tem pessoas que são otimistas demais, né? Elas tudo colocam um ingrediente do otimismo, mas não faz o esforço. Então, nós vamos aqui nessa coisa, o nosso tema eu achei bastante interessante. Durante a semana aí nós fizemos bastante divulgação no Instagram, no site, no Facebook, nas nossas redes sociais, falando com algumas pessoas. Pegamos alguns depoimentos de pessoas que já estavam nesse processo de reinvenção ou que passaram por alguma situação de mudança de rota de vida e precisaram se apropriar do que nós estamos falando aqui para se reinventarem. E eu volto nesse momento aqui para vocês. Aí falo, vamos reinventar, pessoal? Eu te convido, a partir de agora, você que está aqui comigo, conectado nesse momento da palestra, a fazer uma reflexão. Pensa agora, de maneira muito rápida, e depois você, quando terminar de assistir a palestra, você vai para um espaço na tua casa. Ou melhor, quando tu estiveres tomando banho, por exemplo, a água do chuveiro batendo na tua cabeça e aquela sensação de leveza, porque quando a água bate na cabeça da gente aqui, tomando um banho é um momento de relaxamento, e aí tu fecha os teus olhos e tu imagina uma situação que já passou na tua vida. Passei, Francisco, por exemplo, por um processo muito doloroso de separação. Separação ou qualquer outra coisa que seja. Separação, perda de emprego, perda de um ente querido, algum prejuízo, que foi alguma coisa que tu passou na tua vida. Você pensa exatamente nisso. E aí você olha lá para trás do passado com isenção. Por que eu estou pedindo para você olhar com isenção? Porque não adianta olhar lá para trás, fazer essa autorreflexão e trazer consigo agora uma raiva de alguém que naquele momento pôde te atrapalhar ou foi partícipe desse processo que te feriu ou que te magoou. Olha lá. E olha para agora, continua com os teus olhos fechados, lá no teu banho, e olha agora para o presente, com obstinação, para o presente. E tenta enxergar lá do passado, agora para o presente, onde foi que tu teve que utilizar a responsabilidade, o esforço, a inteligência, a naturalidade, a esperança. Esse conteúdo que nós falamos aqui. Tenta visualizar de maneira prática essa situação, porque as situações vivenciais, elas são importantes na vida da gente, porque quem de vocês aqui, a gente tem os nossos avós, os nossos pais, a minha avó, ela falava assim, meu filho, o mundo é que ensina. Muitas vezes a gente
Quem é pai aqui, quem tem filho, sabe disso. Quando a gente tem assim 17, 18 anos, 15, 16, 17, tem coisas que não são boas pra gente. Por exemplo, se não estudar, não é bom, tem que estudar, porque a educação ela é libertadora. Mas aí tu não estuda. Mas o teu pai, a tua mãe, a pessoa que já viveu mais, a experiência, ela sabe que se tu não estudar, no futuro você vai ter dificuldade. Dificuldade de conseguir um espaço de trabalho, dificuldade de ter uma formação, e o mercado e o mundo globalizado cada vez mais precisa dessa formação, precisa de profissionais competentes, preparados. Aí você não estudava. Os teus pais, que já passaram por isso, sabem. Mas aí você fica ali, o pai tenta, e a minha avó dizia, meu filho, conselho, se fosse bom, nós não daríamos, nós venderíamos. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, a vida é que ensina. E segundo, o conselho, se fosse bom, a gente venderia. Não dava de graça. O que eu quero dizer com isso é que estes dois pontos são dois pontos de ligação com a reinvenção. Reinventar. Agora eu vou me reinventar. Para ser um grande momento de dificuldade na minha vida. Momento assim de extrema dificuldade. Mas com responsabilidade, com muito esforço. Esforço ali, aquele esforço diário para você não se acorda, vem aquela onda e cada um cria a sua onda. Não. Me recuso a cair. O processo ele é teu. O processo de reinvenção, o processo de manutenção da tua vida, ele é teu, ele não é meu. O meu processo é meu. O teu processo é o teu processo. Só você pode fazer por você o que você quer fazer. A vida ela é tua. A vida foi dada para ti. A minha foi para mim. E aí, inteligência de, meu Deus, tudo passa, o mundo é maior, as coisas estão em constante movimento. Deixo aqui para você nessa palestra um livro fantástico, chama A Quebra de Script. Puder, compra, lê, história de reinvenção e sobrevivência, espetacular. A Quebra de Script. Esse livro, vou ler esse livro, vou usar minha inteligência para ler esse livro, vou ler esse livro com naturalidade, com vontade, vou me segurar aqui com a vontade de viver. Eu ainda estou vivo, tenho a corda de manhã, respirou, estou vivo, meu Deus. Então vou seguir aqui agora, eu estou vivo, a vida, Deus me deu a vida. Essa dificuldade agora, ela vai de alguma forma, e repare pessoal, está chegando pertinho do final. O budismo, a doutrina budista, ela fala muito assim, quanto maior a dor, maior o aprendizado. Se tu tens uma dor enorme, teu aprendizado também será enorme. A tua reinvenção, ela será grande, ela vai ser fantástica, ela vai ser espetacular, porque se a dor é grande, a tua vontade, a tua esperança, a tua naturalidade, a tua competência, ela precisa ser muito grande também. Porque se assim não for, você vai decair. E nós, seres humanos, fomos feitos para amar uns aos outros, produzir resultado no sentido de ajudar as pessoas com solidariedade, com gratidão, com boa vontade. Nós somos feitos para isso. Mesmo que estando aqui num planeta enorme como nós estamos no planeta Terra, com mais de 8 bilhões de habitantes, cada um vivendo a sua experiência frenética do dia a dia. Quem está lá no Oriente vive uma experiência diferente de quem está aqui no Ocidente. Quem está aqui agora como nós, na América Latina, vive uma experiência diferente de como quem vive lá na Europa. Mas a vida, ela foi dada para a gente. E aí,
Para finalizar esse momento nosso aqui, eu te peço que tu desperte em você a tua ação e o teu otimismo. E que tu não deixe de fazer o exercício que eu falei. Quando você foi lá no banho e pensou uma situação que você já passou, mas que você saiu dela e que você está aqui agora. Dessa forma, eu espero muito, pessoal, ter contribuído, estar contribuindo com vocês. Aproveito aqui para convidar vocês a ouvir os nossos podcasts no Spotify. Toda segunda-feira e toda sexta-feira nós temos um novo episódio lá no Spotify, no canal Fé e Ação. Nossa rede social no Instagram, tanto no Facebook quanto no Twitter e no LinkedIn estão aí para vocês também. Lá vocês podem acessar um pouco do conteúdo do nosso trabalho. Te convido a participar, acompanhar, a seguir também. E eu quero aqui agradecer a vocês que pararam um tempo da sua vida, das suas vidas, fizeram lá a sua inscrição, participaram aqui conosco assistindo esse tema fabuloso que é a reinvenção. Sempre vocês vão lembrar, isso aí eu tenho certeza. Quando você precisar se reinventar, você vai lembrar, poxa, o cara parou lá o tempo dele, montou da maneira dele um processo e veio aqui com algumas palavras, algumas ferramentas, como nós falamos, nosso título são técnicas de ferramentas para se reinventar. E o processo de reinvenção, ele é simples, mas também ele é complexo, como nós somos, como nós seres humanos. Então, dessa forma, pessoal, agradeço demais a todos vocês. Gratidão, gratidão. Muito obrigado por terem parado o tempo de vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês. Obrigado, realmente. Tenho certeza absoluta que esse momento aqui, esses 30 minutos com vocês, eles caem em mim, no meu coração, na minha vida, em poder falar um pouquinho da minha experiência aqui, me fazendo uma pessoa um pouco melhor, a partir de agora podendo ter parado esse tema com vocês. Eu espero ter contribuído, espero contribuir. Fiquem com Deus, um grande abraço para vocês, tá bom? Quem está assistindo de noite, de manhã, à tarde, ou seja lá como for, ou quem está aqui agora ao vivo com a gente, sintam-se abraçados por mim, carinho enorme por vocês e muito obrigado por prestigiar e por valorizar aqui o meu trabalho. Isso tem contribuído muito com a minha reinvenção, com o meu processo de reinvenção. Deus é maior, o universo está aí para guiar e conduzir todos nós. Cada oportunidade que tu tiver na tua vida para se reinventar, não esquece de fazer o bem para as pessoas, de fazer o bem para o próximo. Não esquece de ser solidário e entenda que fazer o bem faz bem. Um grande abraço a todos.